Eu poderia começar a minha história em vários lugares diferentes. Eu poderia começar quando eu tinha 8 anos e pensei que tinha me tornado um cristão. Eu poderia começar quando eu estava no colégio ou na faculdade e eu tive que me persuadir continuamente que eu era um cristão. Mas acho que a melhor maneira de começar a minha história está em um pequeno quarto de hospital em Lexington, Kentucky, onde não sabíamos se meu pai iria sobreviver ou não. As coisas não pareciam boas, ele tinha estado muito doente antes desse momento. Houve dias em que pensamos que era o fim, houve dias que pensamos que ele ia ficar melhor e tudo ficaria bem, até que ele finalmente faleceu. Quando você fica por muito tempo em um quarto de hospital e você não é aquele que está doente, há uma espera muito grande. O que vai acontecer a seguir e tal, muita conversa acontece entre você e as pessoas que estão com você. Um dos tópicos que surgiram quando eu estava conversando com a minha mãe foi sobre o último sermão do pai. Na época, não sabíamos que seria o seu último sermão, mas mamãe falou sobre como era poderoso e ela até disse que foi um dos melhores sermões que ela já ouviu. O papai ficou doente muito antes daquele dia e eu acho que, na hora, ele até teve que se sentar enquanto pregava. E ele simplesmente não tinha muita força sobrando nele, mas do jeito que a minha mãe colocou foi um milagre. Quanto poder ele tinha quando ele começou a pregar. Em sua voz você poderia ouvir a força, você podia ouvir a paixão fluindo através dele. Este era um homem que estava apenas fraco por causa da doença e eu acho que demorou horas para ir ao hospital porque ele estava tão doente. O papai, ele sempre carregava os sermões dele no site de sermões de áudio, onde as pessoas ao redor do mundo poderiam ouvir os sermões dele e aprender com eles. E, obviamente, nós aprendíamos. O último sermão não tinha sido carregado para o site. Eu ia fazer isso. Eu estava lá no quarto do hospital, eu tinha uma conexão com a internet e tudo mais. Eu tive o arquivo assim, eu ouvi por alguns segundos, eu percebi que a gravação estava desligada. Houve assim algum tipo de configuração na gravação e só fez parecer estranho, como se não houvesse respiração entre eles. Então, eu fiquei meio frustrado com isso. Pensei em fazer o upload, então eu decidi que não ia fazer, só ia salvar e não ia se preocupar mais com isso. Então, eu acabei de colocar lá no meu desktop em algum lugar e nem sequer pensei nisso por várias semanas após isso. Algo que vai ficar comigo para sempre é ver o meu pai, como ele cuidou de si mesmo no hospital. No pior dos momentos. O meu irmão colocou assim da melhor maneira quando ele estava falando no funeral dele. Acho que ele disse que o pai terminou a corrida correndo. E não há maneira melhor de descrever isso. Eu lembro que as enfermeiras estavam colocando o soro nele, assim, em linhas centrais, coisas assim e tal, e o papai mal estremecia. Mais uma vez, ele olhou para uma das enfermeiras que estava tentando fazer um procedimento que ele não poderia dormir e tal, e ele apenas olhou para ela e disse, sabe, eu tinha mais ou menos a sua idade quando Deus me salvou. E ele estava passando por essa dor, aquela situação traumática, e uma pessoa após a outra, após a outra, após a outra, e ele está dizendo a eles como Deus os salvou. Olha, eu tinha visto meu pai testemunhar para as pessoas ali, eu vi o tempo todo, mas não para essa ferocidade, não naquele grau. Ele sabia que eu precisava ouvir isso também. E ele estava testemunhando para mim, tanto quanto ele estava testemunhando para aquelas pessoas no hospital. No dia 29 de abril de 2016, o meu pai faleceu. Ao longo dos próximos dias, assim, simplesmente bateu uma dor misturada com uma convicção, uma mistura de um sentimento de desespero que eu precisava ser salvo e uma necessidade de redenção, tudo assim misturado. Eu estava orando mais então, mais do que eu já tinha pensado, que eu já tinha orado antes, enfim. Só estava pedindo a Deus que me mostrasse um caminho, me mostrasse algo, me mostrasse como. Eu entendia o que significava ser salvo, eu entendia o que significava ser cristão, eu entendia o processo, se você preferir assim, mas eu não entendia como chegar lá. Não entendia o que significava
ter uma fé verdadeira. Sim, eu acredito em Jesus. Eu acredito em todas as coisas que Ele fez. Eu entendia. Eu não entendia em que ponto eu tinha fé. E eu estava salvo? Em que ponto isso acontece comigo? Quando essa transformação acontece, eu tenho a crença, ok? Eu estou salvo. Mas eu sabia que não estava, então o que estava faltando? Então, pelo que orei por uma resposta. Orei, Deus, eu preciso de uma resposta, eu preciso que o Senhor me mostre o que eu estou perdendo, o que eu não estou enxergando, o que meu pai enxergava, que outras pessoas que eu conheço enxergam. Eles acreditaram, eles têm fé, eles estão confiantes na salvação deles. Onde está a minha confiança? Onde está a minha salvação? O meu pai, ele queria que o evangelho fosse pregado durante o funeral dele. Isso é o que ele sempre pediu para minha mãe. E o meu irmão falou, Michael Dorman falou, Robbie Puckle falou, então Paul Washer falou. E eu meio que pensei assim na minha cabeça, bem, ok, existe esse grupo de homens que conhecem a Deus, que estão prestes a pregar. Conforme a programação correria, seria Paul Washer que simplesmente iria pregar o evangelho para a multidão que estava lá para o funeral do meu pai. Muitas pessoas foram salvas debaixo do ensino dele. Todo este funeral, eu precisava ouvir. Eu precisava realmente prestar atenção, porque Deus, eu estou te pedindo, me mostre como ter fé. E se eu não entender com isso, então eu não vou entender. Os pregadores pregaram, eles se sentaram, falaram, se sentaram, falaram, nós dispensamos e o evangelho foi pregado. E foi bem pregado. O que foi dito precisava ser dito, mas ainda eu não entendia. Eu ainda não entendia o que eu precisava. O que eu precisava. Pela próxima semana, minha esposa e eu, nós ficamos na casa da minha mãe. E uma tarde, eu estava sozinho no escritório lá do meu pai. E eu estava simplesmente examinando algumas das coisas dele, algumas das fotos dele de viagens missionárias, os diários dele. Então eu lembrei que tinha o arquivo daquele sermão e eu pensei, bem, olha, a gravação está um tanto bagunçada e tal, eu não sei em que configuração ela estava, eu não sei por que estava bagunçada, mas eu nunca realmente, assim, ouvi esse sermão e a mamãe disse que era o melhor sermão dele, foi o último sermão dele. Eu deveria simplesmente dar uma olhada e ver se valia a pena colocar no site sermão de áudio. Então, eu toquei. E ela estava certa. Havia várias coisas nesse sermão. Isso saltou para mim imediatamente. Coisas que eu tinha ouvido antes, mas nunca ouvido de verdade. Eu escutava, mas os meus ouvidos ouviam, mas eu realmente não escutava. Até naquele momento. Há muitas pessoas que acreditam que Jesus era o Filho de Deus. Há muitas pessoas que acreditam que Jesus Cristo nasceu de uma virgem. Há um monte de pessoas que acreditam que Jesus veio ao mundo para salvar pecadores que nunca confiaram pessoalmente nele como seu Salvador. Então, a única coisa que ele disse, isso sim realmente me levou ao limite. Isso era exatamente o que eu precisava ouvir. Para finalmente perceber o que eu precisava para a minha salvação. Há um tempo, quando o seu coração para de tentar chegar a Deus e descansa na obra consumada de Jesus Cristo. Eu nunca tinha descansado. Eu nunca tinha simplesmente me dado a Ele. Nunca tinha confiado totalmente. Isso é confiança. É estar descansando na obra consumada dele. E eu orei, eu disse, Jesus, eu descanso em Ti, eu descanso na Sua obra finalizada, de morrer na cruz pelos meus pecados e ressuscitar dos mortos. Eu descanso nisso. O Senhor me deu a vida. O que é louco é que já ouvi isso 1 milhão de vezes. Papai pregou isso 1 milhão de vezes. Já ouvi testemunhos de pessoas 1 milhão de vezes. O que não é nada que eu faça. Eu sei que não é uma oração que eu oro. Eu sei que não é nada que eu possa fazer. Que Cristo fez isso por mim.
descansar, deixar Cristo assumir o controle, deixando assumir o controle. Porque se você está tentando controlar isso, você não está descansando. E foi nesse momento que o meu coração mudou. Eu sou grato que Deus usou meu pai para pregar para mim. Ele não só pregou para mim no quarto do hospital, ele não só pregou para mim ao longo de toda a minha vida, mas ele pregou para mim no seu sermão final. Talvez antes que ele soubesse que eu iria ouvir. E Deus usou isso para ajudar a abrir os meus olhos para o que eu precisava. Vou te dizer o que é a bênção de Deus. Estar na vontade de Deus, caminhando com Ele, ouvindo a voz dEle, permanecer em comunhão com Ele, conhecer a palavra dEle, amar Ele, ver os milagres realizados, porque Ele está fazendo isso por intermédio da sua vida e na sua vida, para a sua glória, onde só Ele pode obter glória fora de sua vida. Essa é a vida de fé, e pode significar que você não tem nada. Caras, não é deste mundo que se trata. Não é aqui que está a sua realização. Aqui vivemos pela fé, não de vista. Então, vamos vê-lo como Ele é, e seremos como Ele. E então será à vista.